Eu sou a Jéssica, sou gerente de projetos e de operações rodoviário aqui na DSV. E hoje a gente vai falar um pouquinho de OEA, que é um programa extremamente importante para a DSV, o que basicamente sustenta aqui os nossos pilares, né, junto tanto aos nossos fornecedores quanto aos nossos clientes, na base da confiança e referência também. É um programa muito importante, inclusive, como referência de mercado. E a gente está aqui hoje com o Daniel Gobi, que é o nosso consultor especializado, ele é da Aliança Consultoria, e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o assunto. Quer se apresentar, Gobi? Bom, pessoal, primeiro, antes de mais nada, boa tarde aí para todos. Meu nome é Daniel, da empresa Aliança Consultoria, e Jéssica comentou, né? A proposta hoje é a gente falar um pouquinho, conversar, bater papo e deixar também vocês aí à disposição para que possam fazer perguntas, né? Aproveite aí o chat para a gente ir batendo um papo hoje e falando um pouquinho sobre o programa de operador econômico autorizado aqui. Isso. Vamos lá. Então, aqui a gente vai ter Vou fazer algumas perguntas, a gente vai falar um pouquinho sobre os tópicos, mas não impede que, dentre esses assuntos, vocês surjam também com alguma questão aí no chat, tá? Então, o pessoal vai acompanhar aqui por trás tem um suporte nosso que vai perguntar para a gente aqui as questões de vocês. Para quem nunca ouviu falar, e que é o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, que é o OEA, né? Qual o seu objetivo principal? Fala um pouquinho para a gente, Gobi. Bom, para quem nunca ouviu falar, o Programa de Operador Econômico Autorizado ele é uma ferramenta da Organização Mundial das Aduanas. Ele já é instituído em mais de 120 países aí no mundo. Aqui no Brasil, ele existe há 10 anos e a proposta dele é simplificar as operações aduaneiras. Então, ele é um programa voluntário, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. E a ideia dele é que voluntariamente as empresas façam adesão, né, olhando sempre para a cadeia logística, até por esse motivo surgiu aí o convite do evento, né, e a possibilidade das pessoas em participar, mas que toda a cadeia logística, né, fazendo parte aí do processo, isso consiga garantir maior segurança, maior conformidade na cadeia logística como um todo. Perfeito. E quem pode buscar essa certificação? Tem um perfil exclusivo de empresa ou qualquer porte pode ser beneficiado? Bom, se a gente for olhar para o programa de operador econômico autorizado, não existe um perfil. Tá? Então, uma empresa de grande porte, uma empresa de pequeno porte, ela pode buscar a certificação. O que a gente precisa compreender é o seguinte: a certificação ela requer que a empresa tenha uma estrutura de processos, de controles internos. E quando a gente fala de processos, controles internos, eu gostaria só de fazer para uma referência, como se fosse uma certificação igual uma ISO, um SASMAC ou coisa do tipo. Então, através desses processos internos, através desses controles internos, a empresa ela pleiteia isso junto com a Receita Federal, ela demonstra esses controles para a Receita Federal e, a partir daí, ela pode vir ou não a se certificar. É importante ela se estruturar para que isso tenha maior assertividade. Então, eu ia questionar se muda alguma coisa para a empresa depois que consegue uma certificação. Então, muda. Ela precisa manter aderência no programa, certo? O que muda para a empresa é que ela começa a ter uma necessidade de olhar para os processos de uma forma melhor estruturada. Então, o que acontece muitas vezes, né? Dentro das empresas, falando basicamente daquelas, talvez, né? Não vou generalizar aqui, mas as menores, as coisas acontecem, às vezes, trancos e barrancos, e isto acaba trazendo muita incerteza, não só para a empresa, mas também para todos que estão no entorno dela, né? Os clientes, os parceiros e tudo mais. Então, a partir do momento que existe uma estruturação, a empresa ela começa também a ter ali regras, né, estabelecidas para gerenciar melhor os seus processos. E não só gerenciar, ela tem a possibilidade também de identificar desvios
e aí, quando eu falo desvios, eu estou falando erros, incidentes, como também ela tem a possibilidade de encontrar melhorias para o processo. E essa melhoria de processo, né, essa leitura, olhando para os processos, ela faz com que a empresa consiga se tornar mais rentável, ter menos erros ou menos desperdício, seja de tempo, seja financeiro, operacional como um todo, e ela começa a ter mais assertividade. E para o mercado isso é bom, e para ela isso se torna muito bom. Sim, perfeito. E o que muda na prática para um transportador, porque a gente está falando aqui de uma empresa X conquistar a certificação. Agora, trazendo isso para o transportador. O que muda exatamente na prática para ele trabalhar com empresas certificadas como OEA? Por exemplo, a DSV ela é certificada OEA. Então, isso traz algumas mudanças para o transportador, certo? Sim. Quando uma empresa certificada ela busca um parceiro comercial, o próprio programa de operador econômico autorizado ele diz, né, que as empresas, o importador, exportador, o agente, ele precisa buscar parceiros que sejam OEA. Então, preferencialmente, existe essa busca pelo parceiro. Então, aquele transportador, como você me disse, que ele se torna OEA, ele também se torna um parceiro preferencial. Então, no momento de um bid, no momento de uma prospecção, ele tem ali pontos à frente na adesão dele com aquele cliente e tudo mais. Para o transportador, eu até comentei um pouco, internamente ele se reestrutura. E essa reestruturação ela acaba sendo extremamente positiva para ele gerenciar melhor os seus processos. E aí as duas coisas se combinam para ele tomar frente ali na tomada de decisão. Perfeito. E o papel do transportador dentro do conceito de cadeia segura e confiável do OEA. Então, de alguma forma, ele acaba sendo melhor visto, beneficiado por isso, porque a gente garante que ele é um papel seguro ali dentro da cadeia. A gente tem a garantia certificada. Sim, não só isso. Uma das coisas que a gente mais trata é assim, o transportador ele tem um papel fundamental, né? Sem o transporte, essa mercadoria ela não se desloca de um ponto a outro. Esse transportador, a partir do momento que ele é certificado, a partir do momento que ele demonstra ali para o mercado, ele está demonstrando também que ele tem esses controles implementados, que ele sabe como gerir as suas atividades e, principalmente, como prover segurança para a cadeia logística. O transporte ele é uma das atividades, se eu posso dizer assim, das mais sensíveis, né? Porque se o transporte ele não for muito bem controlado, existe uma alta possibilidade de contaminação no momento desse fluxo, né? No momento em que ele está ali movimentando, no momento que ele está ali trazendo, né, a mercadoria ou levando ela. Então, é um dos pontos mais críticos, um dos gargalos mais críticos no programa de operador econômico autorizado. Perfeito. Muitos acabam vendo o OEA como um programa da Receita Federal, mas na essência ele é um programa de confiança entre os parceiros, Sim. Não exclusivamente programa Receita Federal. E o que isso significa no dia a dia operacional? Olha, aí eu acho que entra um pouco das empresas numa questão cultural. Porque, assim, eu já tive algumas oportunidades, contar aqui algumas experiências, de que o transportador ele se volta e fala o seguinte: precisamos ter a certificação. Legal, interessante. Mas por qual motivo você quer ter a certificação? Porque é importante ter o selo da Receita. Ou se não, assim, a DSV pediu para eu ter a certificação. E quando a gente trabalha em prol de um objetivo que às vezes não é tão nosso, esse objetivo muitas vezes ele não é conquistado. Exemplo, eu sou uma transportadora, a DSV pediu para me tornar OEA. No meio do caminho,
houve um rompimento de contrato. Então, assim, eu perdi o meu propósito. A gente precisa entender que, assim, a certificação, ela não é para o outro. Ela precisa ser muito mais para a gente. Então, assim, o que, que a minha empresa vai mudar positivamente com a certificação? Qual é o ganho que os meus profissionais, em questão de qualificação, em questão de assertividade, em questão de melhoria de processo, eles vão ganhar? Porque a partir do momento que eu olho para dentro, para a minha estrutura, e eu vejo que isso está fazendo bem para a minha estrutura, por consequência, eu estou melhor preparado para o mercado. Não que fulano me pediu ou ciclano me pediu. Pô, pedir, pessoal, todo mundo pede. Ele tem que ser um efeito cascata e não o objetivo principal. Ele não tem que ser o objetivo principal. E muitas vezes acontece o inverso. E quando é o inverso, a gente fica a gente tem um projeto que ele é mais difícil de fazer, porque é um projeto que às vezes a empresa não quer, mas ela precisa. Então existe uma resistência por parte das pessoas muito forte, né? E essa resistência ela acaba gerando dificuldade até para evolução. Certo. Quais seriam os principais riscos logísticos que podem afetar a certificação do importador e exportador e que surgem justamente na etapa de transporte? Tá? Como eu comentei agora há pouco, o transportador ele é um dos elos mais sensíveis na cadeia logística, principalmente aquele transportador que muitas vezes tem um alto índice de terceirização. Então, trazer aqui alguns exemplos. O transportador ele terceirizou aquele terceiro, mas assim, só um ponto que é importante. A utilização do terceiro ela não é impeditiva, tá? Ela somente expõe mais ao nível de risco. Então, o transportador ele terceirizou. Esse terceirizado, muitas vezes, ele não tem treinamento, ele não tem orientação de como fazer o checklist, muitas vezes ele não é monitorado, ele não está rastreado. Então, devido a esses fatores, que são alguns dos fatores que ele pode gerar uma exposição maior dentro da cadeia logística. Então, assim, o motorista que ele é terceirizado, ele foi fazer uma operação. Exemplo, lá do litoral para o interior, independente de onde nós estejamos. No meio do caminho, ele desligou lá o rastreador dele porque ele precisou fazer um desvio para colocar uma carga adicional que já estava ali identificada e que está seguindo para o caminho que ele está indo. Ele vai desligar o rastreador. Uhum. Entendeu? E aí esse desvio de rota ele pode causar uma exposição negativa. Ou uma parada indevida. Ele parou num posto X ou Y e ficou lá mais tempo do que o normal, e naquele momento houve uma contaminação. Então, esses fatores a gente começa a ter uma exposição maior ao risco. Não que o motorista frota, né, da empresa não vá fazer, mas esse motorista da frota ele tem mais consciência, ele tem a empresa respaldando ele tem uma gestão melhor sobre o processo. É o que pode causar ali. Perfeito. Então, um transportador não certificado, assim, se eu tenho uma transportadora certificada OEA, ela utiliza um terceiro, que é permitido a utilização de terceiro. Então, esse terceiro, que não é certificado, ele potencialmente se torna um elo fraco ali na cadeia. Sim. Existe um ditado que diz assim, né? A nossa cadeia logística ela é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. Então, se a gente começa a ter esse tipo de terceirização, a gente está enfraquecendo. E quem se enfraquece com isso não é só o transportador, é todo mundo que está vinculado. Exemplo, tá? Eu acho que esses exemplos são sempre bem-vindos. Recentemente, a gente teve um caso de um transportador que ele utilizou um terceiro, e esse terceiro ele contaminou o processo. Então, assim, o agente que estava vinculado foi chamado para
se justificar perante a Receita Federal. O exportador que estava vinculado foi chamado para responder perante a Receita Federal, e isso causou ao transportador uma exposição muito negativa. Por quê? Porque, assim, no círculo de relacionamento do agente de carga, as pessoas comentaram, olha, houve aqui uma exposição, foi com essa empresa. Aquele exportador também, né, dentro do círculo de contato dele, disse que aquele transportador, e por consequência o transportador ele começou a ter quedas sucessivas de negócio. Então, assim, uma operação, um frete, que a gente, né, briga sempre pelo tal valor do frete, um frete causou um problema em escala para aquela empresa e, consequentemente, todas as envolvidas. E o risco também, que se uma dessas envolvidas ela tem uma certificação EA, ela passa a correr risco de perda. Ela corre o risco de perda. Entendeu? Sim. Ela corre o risco de perda. Então, assim, se ela corre o risco, e ela, exemplo, ela faz parte de uma associação onde existem outras empresas que também são certificadas, e essas outras empresas certificadas, porventura, se utilizam daquele transportador, até porque existem transportadores que trabalham muito com nichos específicos, todos aqueles transportadores daquela associação aqueles embarcadores, perdão, daquela associação, vão ter acesso à informação e, por consequência, vão deixar de trabalhar com aquela empresa. Então, o faturamento ele pode cair drasticamente. Dependendo do tamanho, uma empresa quebra, fecha, não tem o que fazer. É verdade. Tá. E aí, sobre uma implementação do OEA numa operação de transporte, quais são os principais controles operacionais que um transportador ele precisa adotar, caso ele, né, se interesse pelo programa, para atender todos os critérios exigidos? Eu vou destacar aqui, só como pontos, os principais pontos, 3. Então, ele fala, primeiro, sobre a segurança da carga. O que é a segurança da carga? É garantir que aquela carga ela está íntegra, ou seja, que durante todo o trajeto no qual ele coletou até onde ele está destinado essa mercadoria, que essa mercadoria ela esteja íntegra. Então, como que se garante a integridade? Existe ali um controle de lacre. O lacre, ele é o dispositivo de segurança. E aí existe o lacre eletrônico, aquele que o próprio veículo tem como trava eletrônica, né, em baús e tudo mais, e tem o lacre físico mesmo, tanto do armador como o transportador também deve ter o dele. Então, esse é o primeiro ponto, né? Também, aí como controle da carga, inspeção. O programa de operador econômico autorizado, ele traz a questão da importância na inspeção tanto da unidade de transporte do veículo, como também na unidade de carga, né? No container, caso seja esse o meio de transporte. Depois, o segundo ponto, a gestão do transporte propriamente dito. Então, quando a gente fala em gestão do transporte, a utilização de rastreador via sinal GPS. Por que eu falo via sinal GPS? Algumas pessoas falam assim, mas eu monitoro o meu motorista. Qual é o sistema? Não, eu mando uma mensagem no WhatsApp dele. Localização. Né? Não dá. Então, até porque ele pode pegar o celular, colocar ele na mão de uma outra pessoa, a outra pessoa aí com o carro, e ele está em pontos diferentes. O monitoramento pelo GPS, ou a definição de rotas, a definição de paradas, ter um sistema dentro do gerenciamento de risco que vai identificar desvios de rota. E assim, um ponto muito importante nessa segurança do transporte é que muitas pessoas também falam, né? Mas nós temos a gerenciadora de risco, a GR. Só que a gerenciadora de risco, ela não está olhando muitas vezes para isso. Ela está muito preocupada com o roubo, com o furto da mercadoria do veículo. Aqui, o programa de operador econômico autorizado, eu não vou dizer que não é uma preocupação, mas ela é uma preocupação secundária. A primária não é o roubo ou o furto, é a possibilidade
de introdução de uma mercadoria não declarada. Contaminação. É a contaminação. Então, assim, para que haja uma contaminação, o motorista ele pode parar na beira da rodovia, abrir o baú e colocar ali 2 mochilas contendo, por exemplo, droga. E ali ele fez parte daquela contaminação. E muitas vezes isso acontece com o motorista não colocando o lacre, ele andando um trajeto, tendo ali a possibilidade de abrir, de fazer a introdução, o fechamento e a lacração. Então, ele diz, né? Não, mas esse lacre ele foi colocado lá na empresa. Eu não tenho nada a ver com isso. São esses pontos que a gente começa a expor. E o terceiro e último é a importância do treinamento. Eu acho que é uma das coisas prioritárias, porque ninguém executa nenhuma atividade se não tiver conhecimento sobre aquela atividade. E uma das questões que a gente também escuta de forma muito recorrente é: eu tenho dificuldade de parar os motoristas para treinar. Então, assim, se a gente não consegue conscientizar, treinar o motorista, muito dificilmente ele vai saber o que ele tem que fazer ou o risco que ele está correndo de não fazer aquele processo acontecer. Certo. Vou só pegando um gancho sobre o que a gente falou do PGR, no dia a dia a gente acaba vendo muito isso operacionalmente. O PGR vai estar bem mais linkado com o seguro obrigatório de carga, com a Advalorem, com com a seguradora dele em relação a isso, não com o viés que o OEA pede. São coisas que se complementam, Sim. Mas elas não são a mesma coisa. Verdade. E que tipo de documentação e evidência a Receita Federal ela espera receber numa auditoria de OEA relacionada a transporte exclusivamente? Tá. Hoje, olhando para a estrutura do programa de operador econômico autorizado, eu vou voltar nesses 3 pontos que eu falei como sendo os principais. Uhum. É claro, se a gente for falar dos 14 pontos e dos 160 itens, a gente vai estender aqui absurdamente. Mas, assim, na gestão do lacre, como que são inseridos, controlados esses lacres, principalmente se esses lacres estão dispostos no conhecimento de transporte, na ordem de coleta. Por quê? O documento e o visual, eles precisam coexistir. Então, se eu falo que naquele veículo eu tenho o lacre número 253 instalado e eu vou até lá e esse lacre é divergente, eu tenho uma inconsistência de processo. Então, eu tenho que ter essa possibilidade de validação. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O checklist de inspeção, que a gente falou também, e aí a questão do monitoramento. Aí eu só quero destacar uma questão no monitoramento. Hoje, grande parte dos transportadores, eles têm o sistema de monitoramento implementado, porém, muitos não acompanham. Então, o que é o não acompanhar? O não acompanhar eu não sei se o motorista parou, eu não sei se o motorista desviou de rota, porque não tem ninguém olhando. E como não tem ninguém olhando, o motorista ele se sente à vontade para fazer tudo sabendo que não tem ninguém ali acompanhando. Daniel, quando que muitas vezes isso é pego? No dia da auditoria. Ou quando existe uma suspeita da Receita Federal, a Receita Federal ela vai fazer uma investigação do fato ocorrido e a hora que ela pede o rastreador, o relatório, o analítico de posicionamento, identifica-se lá no meio daquelas inúmeras linhas que o veículo ficou parado num determinado ponto durante 2 horas. Injustificáveis, né? Injustificada. E ali pergunta para o pessoal da empresa: por que o motorista ficou parado? E vem a resposta: não sei, nós não sabíamos, nós não estamos acompanhando. Então, de novo, a ferramenta ela existe, a ferramenta ela está paga. O que a gente muitas vezes não faz é gerenciar o processo. E muitas vezes porque as pessoas acham que não é necessário gerenciar, acham que não é importante. Só que é através do uso correto da ferramenta que a gente consegue mitigar o risco, mitigar a exposição do risco,
né, e garantir maior segurança de processo. Muitas vezes a gente nota que a ferramenta é mais comumente utilizada para monitoramento de quando vai chegar no ponto B ou ponto C por uma questão de entrega de mercadoria. Só que isso o Waze faz. Exatamente. Eu não precisaria pagar um gerenciamento de risco. Eu entro lá no Waze, que é uma ferramenta gratuita, e ele fala assim, ó, seu tempo de rota é 70 minutos. Exato. Então, de novo, é uma ferramenta cara que as empresas pagam. E quando a gente fala as empresas pagam, é assim, o transportador compra, ele embute isso no preço para o importador, para o exportador, e isso está sendo pago. Então, o que a gente só precisa ter de consciência é que existe ali uma necessidade, se você quer gerenciar o seu processo, para que ele seja efetivamente gerenciado. Então, o que é a gestão? Eu vou dar um exemplo. Recentemente, a gente fez uma auditoria interna numa empresa e conversando ali com o rapaz que cuida do monitoramento, que tem ali X veículos sendo monitorados, esses pontos aqui do monitoramento. Eu vou olhando aqui, vendo e vou aqui dando ok. Então, ele está ali no módulo completamente automatizado de tirar a pendência da tela. Uhum. Entendeu? Só que assim, ele não faz uma análise crítica daquela pendência. O motorista parou, ele ficou 2 horas parado para uma parada de banheiro. Ou esse motorista está passando muito mal, ou ele está fazendo coisa errada. Então a gente só precisa entender isso, porque eu tenho que ter um limite de tempo, né? Eu tenho que ter uma limitação ali razoável para que ele cumpra com aquele processo. Senão ele sai antecipado, já que a previsão de chegada é, sei lá, às 15, 16, 17 horas, ele sai antecipado, ele tem ali a oportunidade de parar no meio do caminho quantas vezes ele quiser. Perfeito. Então, esse sistema de monitoramento, ele acaba comprovando, de alguma forma, que não houve nenhum tipo de desvio e até parte da integridade da carga, sim, porque a gente entende que não houve nenhum desvio, não houve tempo para que se houvesse alguma coisa. Isso mesmo. Ele é a evidência do processo. Ele é a evidência principal do processo. Perfeito. E os desafios mais comuns enfrentados pelos transportadores para poder atender esses padrões? A gente sabe que o transportador ele precisa se adequar em relação ao rastreamento, controle de acesso, verificação de veículo, etc. Dentre essas, assim, quais os desafios mais comuns? Aumento de custo? Pessoas gabaritadas para trabalhar? Quais seriam os desafios maiores que eles encontram? Tá. Aí eu vou querer destacar 2. De novo, se a gente for... Dezenas. A gente vai ter dezenas, mas eu vou destacar 2. Primeiro, questão cultural da empresa. O programa de operador econômico autorizado, falando aqui dele, ele é um programa de mudança de cultura. E quando a gente fala de mudança de cultura, às vezes eu também escuto assim, mas eu vim até aqui. Não quer dizer que daqui para frente o que te trouxe até aqui vai se sustentar. Então, assim, essa mudança de cultura, ela não é só para executar. Então, assim, eu não estou aqui vendendo frete. Eu preciso vender qualidade. Eu preciso vender segurança. Eu preciso vender confiabilidade. Então, muita gente fala, eu trabalho com a empresa tal porque ela é uma empresa que me atende bem. Me lista o que te atende bem. Ela tem um preço bom? Ok. Ela coloca o caminhão lá à disposição? Ok. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O motorista foi treinado, o veículo é rastreado, entendeu? Ela tem consciência do risco? Não, ela não tem isso. Então, para o programa de OEA, essa empresa ela precisa de uma mudança de cultura. E a mudança de cultura, ela não começa no motorista, como exemplo. Ela começa na diretoria. O diretor precisa ter essa consciência de que ele precisa mudar, que é aquele negócio de atender às pressas, às vezes não é o melhor atendimento, entendeu? Ele pode trazer faturamento, mas ele vai trazer outras consequências para a empresa. Então, é uma mudança também de pensamento. E o segundo ponto
é a questão do treinamento. Por que eu falo isso? Porque se a gente não muda a cultura, a gente não vai nem ter tempo para treinar Sim. o pessoal. Então, nós temos que parar para treinar, nós temos que parar para conscientizar. A ausência dessa conscientização, ela gera um outro fator que vai se desencadeando, que é a falta de engajamento dessas pessoas. Ah, mas eu não fui orientado do que eu tenho que ser feito, eu não sei o que tem que ser feito. E se eu não fizer, o meu diretor não me cobra. Então, assim, é a ausência de treinamento, a ausência de engajamento e a ausência de alteração de cultura. A gente começa a girar em torno desses fatores e aí ele vai se desencadeando em outros pontos que vai impactar diretamente naquele que está contratando. Sim. É importante a gente ter essa mudança de visão. Sim, e consequentemente, quando você não tem isso da cultura de cima, da diretoria, você acaba trazendo para os demais uma sensação de burocratização. Sim. Apenas. Sem a cultura, ele não vai entender os pormenores e pormaiores do risco que está envolvendo e por que tudo isso. Então, não é uma burocratização. Jéssica, deixa eu, só para contar também para vocês aqui um caso. É assim, dentro do programa de operador econômico autorizado, tem a questão da importância do checklist dos 17 pontos e tudo mais. Eu já tive conversa com pessoas que, assim, quem faz o checklist? É a pessoa que é assistente administrativo. Mas por que ela está fazendo checklist? Porque o motorista não faz. Mas e por que o assistente administrativo faz? Para atender a demanda do cliente. Mas o assistente administrativo, ele está perto do veículo? Não, ele simplesmente coloca X aqui que está tudo ok. Foi o que você acabou de dizer. Isso se torna algo burocrático. E a questão aqui, ela não é a burocracia. É você ter a certeza que o teu veículo não está contaminado. Entendeu? Porque alguém provavelmente foi lá e implantou alguma coisa para que o seu motorista pudesse entrar com a droga lá dentro do recinto alfandegado. Porque alguém dentro do recinto alfandegado deve estar esperando aquilo. Até porque ninguém coloca nada de graça. Né? Ninguém coloca um iPhone em cima, né, no correio e manda para minha casa e fala assim, ganhou. Né? Então, isto daqui, ele precisa ser repensado, porque o checklist feito dessa maneira, ele tem valor zero. E assim, mas como que o fiscal descobre? Às vezes a gente recebe lá evidências, tudo com a mesma letra, tudo com o mesmo formatinho, e o nome do motorista é diferente. Assim, ou todos os motoristas fizeram o mesmo caderninho de caligrafia, entendeu? Ou alguém está fazendo isso por eles. E se a gente questiona, a gente entende que a empresa ainda não entendeu por que aquilo está sendo realizado. Isso. Quantas empresas de transporte que terceirizam a parte da frota e motoristas? Como é que eles conseguiriam garantir que eles não comprometerão o nível de segurança da cadeia? Existe alguma maneira, algum dispositivo, alguma forma que ele possa garantir que seu terceiro... Garantir talvez seja uma palavra muito forte para um terceirizado, mas como ele consegue melhorar, diminuir o risco com o seu terceiro? Tá. É assim, como o transportador deveria de pensar? Então, qual que é o risco no programa de operador econômico autorizado? Se a gente for olhar, o risco principal é com exportação. Dentro da exportação, como que a gente poderia cascatear isso? Prioridade para a frota. Não havendo frota, agregados, existe uma diferença entre o terceiro e o agregado. O agregado é aquele que não é funcionário, mas ele cumpre com as regras da empresa como um funcionário. Então, se ele cumpre com as regras, ele tem a possibilidade de participar de treinamentos de conscientização e qualificação. Então, a gente vai para um segundo escalão. Depois, o terceiro. Só que esse terceiro, a empresa, ela também precisa ter uma metodologia de qualificar ele. Como?
Aí eu vou abrir aqui algumas opções. Seja ele um folder educativo, seja ele algum vídeo de curta duração que ele possa assistir e dar o ok de conscientização, seja um bate-papo com o gestor explicando para ele. Então, a transportadora ela tem essa responsabilidade e a gente precisa evidenciar essa responsabilidade. Tá? A partir daí, ele está mitigando o risco no processo. Caso contrário, ele está só aumentando o risco dele, se ele é ou não certificado, e de outros que são certificados. Né? Então, às vezes ele não é. Então ele fala, para mim eu não vou ter impacto nenhum, mas ele vai causar um impacto aqui na DSV, ele vai causar um impacto no cliente da DSV que é, e aí imagina, né, a DSV ter a sua certificação comprometida, porque foram vocês que os contrataram, e vocês deveriam de ter ação sobre isso, e o teu exportador. E às vezes esse exportador ele consuma de uns benefícios muito exclusivos, sendo OEA, como Sim. desembaraço sobre água, são coisas muito relevantes para o business dele. E por um momento, por uma falha dessa, ele pode perder e ocasionar outros tipos de custos e impacto. E assim, a hora que ele perder, a primeira empresa que ele vai cortar é a DSV. Porque ele não tem essa relação com a transportadora. Exato. A primeira empresa que ela vai cortar é a DSV. E aí, assim, qual é o custo do que esse cliente gera versus aquele frete que foi utilizado ali naquele processo? Exato. O impacto é muito grande. É. Sobre a vulnerabilidade e aprendizado e dores relacionadas a auditorias de OEA. Quais foram as falhas mais comuns que você identificou já em auditorias de OEA envolvendo transportadores? No transportador, vamos lá. Primeiro, a gente teve um caso bastante emblemático que foi assim, com um agente de carga, tá? A gente estava trabalhando com eles, ele é agente e transportador. O gestor, ele trouxe ali que eles não usavam terceiro. Então a gente pediu uma amostra, naquela amostra, hoje eu entendo, mas ele filtrou a amostra, ele nos entregou, a gente fez uma avaliação com base naquela amostra, até porque, como consultoria, a gente não tem acesso ao sistema, então a gente trabalha em parceria, então nessa parceria a gente acredita que o nosso parceiro está entregando a informação correta, e no dia da auditoria, o fiscal da Receita Federal ele trouxe para a mesa, né, para análise, 10 processos. Dentro desses 10 processos, o gerente da logística, ele virou e falou assim, alguma coisa que está errada. E dentro desse errado, ele falou assim, esse auditor ele tem um dedo muito podre, porque ele pegou 10 processos de terceiro. E eu estava do lado, eu olhei para ele e falei assim, mas você não me disse que não tinha terceiros? Ele falou, então, mas depois a gente conversa. Desses 10 terceiros, nenhum tinha rastreador. Aí o fiscal virou e falou assim, tá bom, então eu vou te dar mais 5. Dos 5, outros 5 terceiros. 100%. 100% da amostra. Aí a empresa não foi certificada, ele me chamou e falou assim, nossa, esse cara tem o dedo muito podre. Eu falei, não é que ele tem o dedo podre. Ele só entrou na NTT, no site da NTT, ele viu qual a relação de placas dos seus veículos e aqueles veículos que não estavam na sua relação são terceiros. E a gente precisa entender que todo veículo que entra numa área alfandegada, ele é conhecido pela Receita. Então a Receita tem a placa de todos. Ele só filtrou. Ah, mas a Receita Federal pode fazer isso? Então, já foi. Esse é um caso. A gente tem que tomar cuidado, porque assim, toda operação de comércio exterior, seja de importação, seja de exportação, seja um trânsito aduaneiro,
ele é registrado nos sistemas da Receita. Então, se a gente não tem esse claro entendimento, a gente também acaba tropeçando nas nossas próprias exclusões, né? Então, assim, a questão do monitoramento, de novo, né? Eu acho que eu estou sendo até repetitivo nesses 3 pontos, mas é onde a gente tem maior incidência, né? A questão da gestão do lacre, da gestão do transporte, da gestão de treinamentos, é onde a gente gira na maior incidência de problemas também, ou desvios. Eu ia perguntar se você vivenciou alguma situação de não conformidade que colocasse em risco. Essa foi principalmente. Essa foi uma. Foi uma bem grave, inclusive. Foi. E assim, e depois não adianta querer justificar. Uhum. Não tem justificativa, porque assim, ele não tem o registro, nesse caso, ele não tinha o registro, ele não tinha o controle e ele tinha ali uma omissão. Isso tudo gerou a negativa. Sim. Tem que tomar cuidado. E para o transportador que, numa situação em que ele está com desvio no processo dele, não sobre certificação, mas no processo logístico, ele tem um desvio, algum problema de lacre, violação de lacre, uma parada não programada, alguma coisa que contaminou não a carga, mas contaminou o processo ali, gerou um problema, tentativa de acesso à carga. O que esse cara precisa fazer? Como ele deve lidar para acionar o seu cliente, parceiro, e explicar onde ele tem que ir, ele abre um BO, o que ele precisa fazer para se justificar quanto à situação? Legal. É assim, olha, uma das questões que o programa traz é que nenhum processo ele é perfeito. E isso é fato. Nenhum processo ele é perfeito. Porém, a gente também precisa ter a consciência de que todo desvio ele precisa passar por uma análise crítica. Então, o que a gente fala, né, dentro dos nossos processos? Assim, olha, houve um desvio. Vamos fazer um estudo do porquê que houve esse desvio? Ah, não, mas não foi algo que impactou. Tudo bem, mas isso pode ser o primeiro de uma série de desvios que vai causar um impacto. Então, vamos fazer uma análise crítica, vamos registrar uma não conformidade, vamos entender o processo. E eu acho que aí entra algo que eu comentei, que é a mudança de cultura. O que culturalmente uma empresa não estruturada faria? Ah, impactou? Gerou problema? O cliente está sabendo? Não. Toca para frente, porque a gente tem outros processos em andamento. Só que a gente começa a pegar esses problemas e colocar ele para debaixo do tapete e chega num momento em que é tanto problema que esse tapete ele já não suporta mais. E a partir daí a gente acaba tendo uma cascata de eventos que traz um impacto muito negativo. Então, eu acho que uma das questões mais importantes é ter essa possibilidade de analisar, de entender. Eu falo que assim, ó, nós somos uma empresa de pequeno porte, né? Nós fazemos isso. Então assim, ó, houve um desvio nosso, qual foi a causa, por que houve? Vamos entender, vamos corrigir e a gente aprende, né? Então eu acho que esse aprendizado ele é muito importante para que a gente não se torne um grande bombeiro apagando incêndios, incêndios, incêndios dentro da empresa. Certo. E o OEA fala muito de melhoria contínua. Sim. Como é que o transportador ele pode aplicar esse conceito no controle de frota, motorista e processo logístico? Essa melhoria contínua. Eu volto na questão cultural, né? Se a diretoria entender que ela quer uma empresa que seja rentável, que seja sustentável e que os clientes se mantenham ao longo do tempo, essa diretoria ela vai mudar o pensamento. Agora, se a diretoria não tiver essa ideia, ninguém vai buscar melhoria. Vamos lá. Quem vai querer mexer num estado de comodidade? Eu estou aqui acomodado, tranquilo, né? Ninguém me enche o saco, ninguém me atrapalha
eu sou o que sou dentro da empresa, e isso gera um estado de acomodação que é ruim. É ruim para o profissional, que ele não aprende, ele não evolui. Então, a gente encontra no mercado profissional que está lá na década de 90 ainda, né? E aí, se existe uma mudança, ele é o primeiro a querer sair da empresa, porque, opa, é a história, me veio aqui na cabeça. Não sei se você conhece, não sei se vocês conhecem, aquela história do Quem Mexeu no Meu Queijo. Uhum. É um livro, né, acho que infantil, mas ele retrata muito bem isso. A acomodação de quem tem aquele estoque de queijo ali para consumir todo dia. E quando acaba, entra em desespero. Sim. E ninguém toma as boas decisões no desespero. Entendeu? Quando a gente está no pânico, ninguém toma. E é aí que as empresas começam a tropeçar, elas começam a perder clientes, o departamento comercial acaba não sendo frutífero para a empresa, e muda, e muda, e muda, porque ela entrou num estado de acomodação tão grande, tão ruim, e quem eu acho que paga essa conta é o diretor. É o diretor que paga. Porque assim, olha, eu como cliente, eu troco de A para B. Agora, e o diretor que muitas vezes fundou, que tem ali apego, que tem ali amor àquela estrutura, ele tem que vender os seus veículos, ir para um pátio menor, né? Então, isso acaba sendo ruim. E muitas vezes essa resistência ela está linkada a custo, porque é necessário investimento em frotas adequadas, é necessário investimento num rastreador, é necessário um investimento melhor em motoristas e tal. Então, muitas vezes existe uma resistência a investir nisso, porque é uma perda de dinheiro, mas a lucrabilidade ela vem depois. Você se torna um parceiro Sim. mais robusto, um parceiro mais confiável, e você consegue, de alguma forma, até o seu preço do frete ser mais alto em alguma parcela, porque você consegue trazer confiabilidade, você consegue tomar corpo no mercado, até com indicação. Então, é um custo a mais, talvez, que você tenha para se adequar, para melhorar, mas isso é revertido em negócio. Eu vou pensar o diferente. Eu não vejo isso como um custo, eu vejo isso como investimento. Por que eu falo investimento? Porque a partir do momento, e aí só para. Eu estava com a ideia aqui, no ao vivo é assim, pessoal, a ideia ela chega e ela vai embora. Mas é assim, olha, por que eu falo no investimento? Voltou a ideia. Aquele funcionário que erra, ele te gera custo. O erro, ele te gera custo. Agora, se eu qualifico ele e ele erra menos, eu deixo de ter aquele custo. Porque, assim, o custo, ele nada mais é do que eu ter que fazer 2 vezes aquilo que eu fui pago para fazer uma vez. E eu tenho que fazer a segunda vez porque eu errei. Aí as pessoas virem e falam assim, mas o valor do meu frete não mudou. Mas a gente está olhando para fora. Então, se eu tenho, vamos lá, se eu tenho um frete de R$ 100, hipotético aqui, eu tenho um frete de 100. Só que para eu chegar nesse 100, eu errei e minha margem de lucro ela ficou em 10. Se eu deixar de errar, ao invés de eu gastar 90, eu gasto 70 e minha margem de lucro aumenta. Sem eu ter que aumentar o frete lá na frente. Então, eu acho que é isso que a gente também precisa pensar. Porque sempre que a gente pensa em aumentar a margem, a gente sempre está pensando em aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação. Aumentar a arrecadação. Só que enquanto eu aumento a arrecadação e continuo gerando erro, e aí eu não querendo entrar no mérito político, mas é o que a gente vê na política. Aumenta a arrecadação, aumentam os gastos, e no outro aumenta a arrecadação e aumentam os gastos. Fecha a conta. A conta não fecha. Então, o transportador, se ele não começar a olhar, estou falando só o transportador, mas todos, se a gente não olhar para dentro e resolver os nossos problemas internos, não adianta querer aumentar a arrecadação, aumentar, que isso nunca vai fechar. É por isso que eu falo que a gente precisa repensar esse custo como investimento.
para poder deixar de errar. E as empresas erram muito. Muito, muito, muito. É isso. Em relação agora a futuro, né, a logística, você acredita que no futuro somente transportadores certificados OEA serão aceitos por grandes players da área do comércio exterior? Acha que essa virada de chave vai ocorrer em algum momento? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Qual que é a dificuldade hoje? Se nós formos olhar assim, olha, exemplo, tá? Usando só como exemplo. No comércio exterior movimentam-se 1.000 caminhões por dia, hipoteticamente. E na hora que a gente olha para o transportador, a gente tem uma quantidade de 700 veículos, a gente vai ter que buscar no mercado esses outros 300. Então, ainda existe uma oportunidade para eles. Mas, a partir do momento em que existir um equilíbrio, aquele que não é OEA, ele vai perder espaço. Hoje, existem empresas que colocam em seus bids, nos seus processos de seleção, e vocês, DSV, passam por isso, tá? Ele coloca no seu bid o quê? Empresa OEA. Conta própria, empresa OEA, tem sempre pode ter um critério... Tem critério que ele é um critério eliminatório. Então, vai chegar isso ainda. E a gente vem acompanhando que novas empresas estão se certificando. Então, a Receita Federal ficou um período bastante extenso, né, não certificando por questões internas deles, né? Mas se nós olharmos os últimos 2 meses, em torno de 30 novas empresas, 40 novas empresas se certificaram. E dentro dessas empresas, alguns transportadores. Então, são novos importadores, são novos agentes de carga, são novos transportadores fazendo parte de um processo que vai demandar mais desse processo. E um outro ponto, que é muito importante também. Como o programa de OEA ele pede para que dê preferência para a empresa certificada, e ao dar preferência, você apresenta ali o seu certificado válido, e isso serve como um aprovador, aquela empresa não certificada, ela precisa passar por um processo de auditoria. E esse processo de auditoria, ele custa para o agente, ele custa para o importador, para o exportador. Então, se eu não quero ter o custo com a minha certificação, na qual eu posso atender um mercado, será que esse importador, esse exportador, vai querer ter um custo para auditar esse transportador que não tem controles e que pode colocar a operação dele em risco? Então, isso tudo, ele vai se adequando ao longo do tempo. É claro, não vou falar que isso vai mudar, sei lá, em 1, 2 anos. Essa parte do futuro eu não consigo prever, mas em algum momento a gente vai ter uma virada de chave, e nessa virada de chave, uma coisa que é importante, a certificação ela não se conquista do dia para a noite. E aí essas empresas elas vão ficar ali 1 ano e meio, 2 anos de forma deficitária. E a minha pergunta é, quem aguenta 2 anos de déficit? Sim, é o tipo de coisa que precisa ser preparada com calma. Precisa ser planejado. Planejada. Precisa ser planejado. Perfeito. Que tipo de integração de dados entre transportadores e importadores e exportadores pode reduzir risco e melhorar fluxo logístico? Olha, uma das coisas que a gente trabalha muito junto com os nossos parceiros, para que haja a comunicação entre o transportador e o importador, ou o agente que está intermediando esse processo, né, o exportador, para que o transportador ele informe, por exemplo, qual é o veículo que vai executar aquela atividade, quem é o motorista que vai executar aquela atividade, até para que a empresa não recepcione qualquer pessoa.
Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem ali de comunicação. Qual que é a hora prevista que vai ocorrer aquele carregamento ou aquela entrega? Depois, né, que dentro desse fluxo de transporte, dessa movimentação, ao término dela, ao término, que haja o compartilhamento também de alguns dados, como, por exemplo, do próprio relatório analítico. Ah, mas Daniel, por que eu preciso compartilhar o relatório analítico? Para garantir que não houveram paradas, que não houveram desvios. Então, assim, se a sua empresa, como transportador, não está olhando, submeta para alguém que possa olhar. Sim. Tá? Esse é o ponto. Outra questão também que é muito importante, o compartilhamento do checklist de inspeção. Vamos imaginar assim, olha, vou usar o exemplo aqui do DSV. Em algum momento a Receita Federal ela vai vir auditar a DSV. E quando ela for olhar para o processo no qual a DSV realizou, ela vai ter ali vinculado a esse processo um transportador. E esse transportador, ele deve nos abastecer de informação, porque pode ser que naquele momento da auditoria que eu entre em contato com ele pedindo um determinado relatório, ele venha me informar o seguinte: eu não tenho, eu não fiz. E aí, quem está em risco na certificação somos nós aqui, que não temos a evidência desse processo, acreditando que aquele transportador, naquele momento, realizou. Então, ter essa informação no momento, eu acho que ela é fundamental. Assim, mas a nossa equipe não cobra, deveria de cobrar. Mas se ficar cobrando e ele não tiver, então a gente já começa a abrir uma não conformidade para ele naquele momento. E se ele tiver recorrência naquela não conformidade, nós temos que começar a olhar e entender se aquele transportador realmente ele é o ideal para a nossa operação. Então, essas coisas elas precisam acontecer no momento, porque caso contrário, a gente vai ter, vamos imaginar assim, quantas operações a DSV tem por ano? Incontáveis. Ok, então vamos colocar assim, ó, X operações. De X operações, quais o fiscal pode pegar? Qualquer uma. E qual é a chance de ele pegar uma que não tem esses registros porque a equipe operacional não pediu? Ela se torna altíssima se isso não vira uma rotina. Sim. Então, a gente, para mitigar esse risco, tem que gerenciar processo a processo. Não fez? Abre não conformidade. Não fez? Segunda não conformidade. E escalona. Terceira não conformidade, exclusão. Isso é muito importante para a gente aqui conseguir também mapear e trabalhar nisso, porque a gente, muitas vezes, né, a operação, aí eu tô chamando para casa, a operação DSV, contato com a operação transportador, muitas vezes está na intenção de resolver o problema ali daquela hora, mas não de trazer como evidência está acontecendo isso. Sim. Isso é uma frequência. Se a gente tem frequência, a gente precisa entender, sentar, conversar e rever, né, justamente para quanto mais frequência ocorre, maior o risco. Sim. E a gente não pode só resolver o problema ali na hora, a gente precisa corrigir o que aconteceu. E o que você trouxe, ele é muito importante, porque assim, ó, eu corrigi o problema? Corrigi. Tá, só que como eu não tenho a evidência, isso continua. O problema, ele continua existindo. A raiz dele. Causa raiz dele. E na auditoria, a gente não vai ter como evidenciar de novo. É assim, e a gente também não tem como computar quantas vezes isso aconteceu. Né? Assim, quantas vezes ocorreu a ausência? Não sei. Eu tenho que olhar todo o meu histórico. Quantas operações são? Você não vai conseguir olhar tudo. Entendeu? Então, aí. A gente tem que viver o dia a dia da maneira mais excelente possível. E aí, quando a gente está falando em excelência, a excelência ela tem que nascer e partir da gente, da mesma maneira que a gente tem que ter um parceiro aonde isso nasça e também parta dele. Então, se a gente tem 2 pontos excelentes, a gente consegue excelência. Agora, se a gente tem um ponto excelente e um muito ruim, a gente vai ficar no nível bom ali. E às vezes o bom
não é algo tão bom. Sim. A Receita Federal e o governo, eles poderiam oferecer algum benefício específico para transportadores alinhados ao programa? Isso hoje é uma realidade? Bom, eu acho assim, olha, aí a gente começa a entrar num âmbito que hoje a Receita Federal ela vem dedicando seus esforços a prover benefícios para o importador, para o exportador. Uhum. Daniel, por qual motivo isso? O importador e o exportador, eles são os donos da cadeia logística. São eles, querendo ou não, que contratam. Então, a Receita Federal ela vem provendo benefícios a esses. É possível prover benefícios aos transportadores? Sim. Eu acho que alguns benefícios, como, por exemplo, ter realmente prioridade no acesso, uma janela específica nos terminais portuários, aeroportuários, nos recintos alfandegados. Né? Já existe o trânsito simplificado para as empresas que são EA, onde o transportador ele não precisa ficar ali aguardando a introdução do dispositivo de segurança, do lacre. Mas eu acho que assim, falta, e aí é um ponto, falta também por parte dos transportadores certificados sentar com a Receita Federal Pleitear, né? e pleitear. Essa é uma coisa que eu vou falar aqui de uma maneira muito generalista, mas assim, eu vejo muito as pessoas querendo tirar fotos. Então, elas vão nos eventos, elas tiram fotos, elas falam o que a Receita Federal quer ouvir. Só que isso não, Não agrega. não agrega. Então, assim, qual que é o teu pleito? Eu, por exemplo, eu como transportador gostaria que... Então, colegas, vamos aqui em conjunto pleitear esse nosso interesse? É para o benefício próprio. E aí, às vezes, eu escuto assim, mas se eu pedir isso para a Receita Federal vai olhar torto para mim. Não, ele é um programa de parceria. Ele é um programa de parceria. E se a gente não pede, o outro lado, muitas vezes, não tem como descobrir o que a gente quer. Entendeu? A história da bola de cristal, ela funciona às vezes. Então, eu acho que falta um pouco também da iniciativa privada, das empresas certificadas, em sentar à mesa e colocar a sua demanda, e colocar as suas necessidades. Para fazer com que o processo flua melhor para eles. Você acha que faz sentido ser um movimento talvez sindicalizado ou estrito para quem já é OEA, já é certificado OEA, mas sindicalizado talvez não geraria um movimento positivo no mercado para que as empresas transportadoras tenham interesse também em ser OEA? Então, eu acho que assim, o sindicato em si, ele não vai defender um nicho específico. Uhum. Eu acho que não seria o ideal. Mas, dentro do próprio programa de operador econômico autorizado, existe o chamado Fórum Consultivo. Então, o que é o Fórum Consultivo? São reuniões programadas entre esses intervenientes. Então, existem reuniões da Receita Federal com os transportadores, existem reuniões da Receita com os agentes de carga e com os importadores, exportadores, com os recintos alfandegados. Isso existe. É o momento certo de então, se estamos à mesa, nós precisamos pleitear, nós precisamos questionar, nós precisamos trazer ali opções. Aí vem a minha pergunta: as empresas estão participando? Aí, de novo, Elas estão pleiteando? Trazendo o programa apenas como uma forma burocrática e não como realmente para benefício. Para benefício. Então, assim, muitas vezes se fala do ônus, mas não se discute o bônus. Então, eu acho que isso é importante. Por quê? Quanto mais essas empresas se unirem em prol de benefícios, mais elas irão se destacar. E mais ela vai forçar que outros entrem, para que esses possam também ter o benefício e não ter um distanciamento muito, muito longo. E a partir daí a gente começa a discutir
muito mais qualidade do que preço de frete. Faz sentido. A gente sobe ali o nível de discussão. Uhum. Perfeito. E como o EA pode se tornar um selo de competitividade para o setor de transporte e não apenas uma obrigação de compliance? Olha eu repetitivo aqui. Cultura. Voltamos à Da cultura. cultura. Porque, assim, ele é uma obrigatoriedade, eu acho que eu já até citei isso aqui, ele é uma obrigatoriedade quando a gente faz para o outro. Então, assim, volto, né? Eu falo muito nisso porque a gente recebe muita demanda de cliente que, assim, legal, por que vocês querem ser OEA? E a pessoa, ela vira e fala, né, assim, a DSV me pediu. E aí, eu sempre, né, vamos conversar sobre isso. E se amanhã a DSV deixar de trabalhar com você, o que você vai fazer com essa certificação? Porque ela perde o sentido. Ela perde completamente o sentido. Nós temos clientes que ele não consegue evoluir o programa porque, assim, sabe o que é? Eu estou com ele, mas ele não sei se eu vou continuar com ele. Então, a empresa ela está pagando por uma certificação que não está evoluindo, porque ela não sabe se ela vai continuar com o cliente lá em 2026, 27, 28. Então, assim, olha, Daniel, vamos aguardar até dezembro, e dezembro eles vão decidir se eu vou continuar ou não, porque se eu continuar, aí eu começo a fazer. Se não, a gente para. Só que ele vai pagar o mês de outubro, novembro e dezembro. Ou seja, isso está saindo do caixa dele. Não é um movimento inteligente. Ele poderia já. Não é um movimento inteligente. E outra, se ele aproveitasse esse momento, que ele está tendo essa entrada financeira, e aproveitasse essa entrada financeira para fazer o investimento, se não desse certo com a DSV, daria certo com B, C, D, E, F. Entendeu? Ele teria uma carta na manga para poder oferecer aquilo que hoje os players estão pedindo. Sejam os grandes, sejam os médios, ou até mesmo os pequenos agentes, importadores, exportadores. Todo mundo que está no OEA quer trabalhar com empresas OEA. Então, às vezes falta essa questão estratégica de inteligência, de cultura, de entender que isso pode ser benefício para você. É igual assim, olha, eu vou fazer uma faculdade. Do quê? O mercado no momento está aquecido para TI. Exemplo. Aí você vai fazer TI, só que para daqui até a sua certificação, teu diplomado, vão demorar ali 3, 4 anos. Será que TI vai estar tão aquecida assim? Ou a tal da inteligência artificial já está se autoprogramando um monte de coisa que não precisa mais do profissional de TI? Então, às vezes, você sai ali, né, com seu certificado que não está valendo naquele momento que você naquele ganhou momento novo. Então, é isso que a gente está olhando. O OEA, ele é algo que está em ascensão. Né? A gente está ainda num momento de ascensão, de busca, de conquista. Vai chegar uma hora que as coisas se equilibram. E aí o mercado vai conseguir escolher, né, aquelas empresas que atendam e que são OEA. Os que ficarem de fora vão demorar ali 1, 2 anos para a conquista. Nossos tópicos aqui, né, que a gente trouxe, eles já finalizaram, a gente conseguiu cobrir a maior parte. Acho que não tem nenhuma pergunta aqui no momento. Se alguém tiver, ainda tem tempo de mandar. Gobi, você quer deixar alguma mensagem finalizada aí pra gente? Nossos tópicos acabaram, mas pode soltar o que você quiser aí do programa. Não, na verdade, assim, olha, primeiro eu gostaria de agradecer demais a essa oportunidade com vocês. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês que estão aqui com a gente, né? Estou aí à disposição para responder perguntas também. E só reforçar, né? O programa de operador econômico autorizado, ele é algo que ainda está numa crescente, né? A gente identifica ainda que existe um mercado
muito positivo para as empresas ingressarem. Isso pode fazer uma diferença bastante significativa ali ao longo do tempo e que, né, as empresas que se interessarem por fazer e também se interessem por fazer de maneira correta, né, de se estruturar, de entender ali o porquê, de repensar também dessas suas estruturas internas, para que vocês possam desenvolver um programa que seja sustentável, que ele seja mantido ao longo do tempo e que vocês não façam um investimento que vá levar ali a uma negativa. E assim, só trazendo números, eu acho que números são momentâneos, mas hoje, né, com dados estatísticos gerados pela própria Receita Federal, 49,3% das empresas que tentam a certificação não conseguem. Então, a gente está falando ali, quase metade das empresas que tentam não conseguem. E se não conseguem, a gente precisa entender o motivo. Né? Será que é resistência à mudança? Será que é falta de interesse organizacional? A gente precisa entender falta de engajamento das pessoas. Às vezes isso é até um norte para ela entender que tem algo errado ali. Sim. E ela precisa ajustar, seja para ter o certificado ou não. Precisa ajustar. Mas aí é isso. É ajustar antes da negativa. Porque senão é um investimento de dinheiro, tempo e tudo mais gasto de forma muito onerosa e muito desnecessária. Mas é isso. De novo, agradeço demais a presença de todos vocês aqui hoje. Obrigada, pessoal.